Existem 3 testes funcionais, testes musculares, que você, personal, deve utilizar com os seus alunos, seja na avaliação presencial, seja requisitando dentro do protocolo para a tua consultoria online. E esses 3 testes vão te dar basicamente um norte do quadro funcional e postural do teu aluno para que tu consiga fazer a melhor prescrição de treino possível para ele poder corrigir os desvios posturais e melhorar a estética muito mais rápido do que qualquer outro treinador jamais conseguiria fazer. Então fica aqui comigo hoje, deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Os testes funcionais, personal, são a ferramenta que antecede tudo. É a partir da aplicação e da análise dos testes que você vai saber qual parafuso precisa ser apertado no aluno, qual o desequilíbrio que está associado a determinado desvio postural. É você saber quais são os músculos que estão apresentando o quê? Encurtamento. Quais são os músculos que estão apresentando provavelmente o quê? Uma fraqueza, um atraso de ativação neural. Porque existem os testes funcionais onde você verifica os testes de flexibilidade muscular e os testes de ativação e força do músculo. Nessa aula de hoje você vai ver 3 testes associados à flexibilidade de grupos musculares principais que estão associados a desvios na região da pelve, da lombar, do quadril e também da articulação do joelho. Então, são imprescindíveis que você aplique para você ter uma noção geral do quadro do teu aluno. E já te adianto que mulheres e homens apresentam padrões diferentes para os mesmos testes associados a características estruturais da formação do próprio sujeito. Não só da estrutura óssea e das articulações, como também do tecido muscular. Então, meu querido personal, antes de pensar em prescrição, antes de tudo vem a avaliação. Não existe prescrição de treino sem avaliação postural e funcional. Simplesmente não existe. Mas chega de papo, bora para o primeiro teste. Esse aqui é um dos principais testes que eu peço para os meus alunos de consultoria online, que eu inclusive oriento dentro do meu curso Consultoria Online Lucrativo, que é um dos bônus do Expert Postura, que os personagens peçam para os alunos dele na consultoria online dentro do protocolo de avaliação postural, ou que, caso ele venha a fazer também, né, de forma presencial a avaliação do aluno. Esse aqui é o teste de sentar e alcançar adaptado, sem o banco de Wells, obviamente, tá? Então é sentar e esticar as pernas e tentar alcançar com a ponta do pé. Esse é um teste muito valioso porque ele analisa 3 grupos musculares importantes e dá basicamente uma visão meio que geral do quadro clínico que o aluno apresenta, do quadro funcional dele. Geralmente, existe um padrão de resultado para esse teste nos homens e um outro padrão para as mulheres, totalmente opostos. Isso por questões estruturais do sexo masculino e também por hábitos, nível de massa muscular e etc. E as mulheres têm maior tendência a apresentar mais flexibilidade em isquiotibiais e panturrilha em relação aos homens. Eu vou pedir para o Marcos fazer rapidamente o teste aqui para ver se você já consegue visualizar bem rápido se teu olho é treinado. Marcos, vai. Parou, Marcos? Relaxa. Só do Marcos fazer o teste, automaticamente eu já sei o resultado geral do teste. São 3 estruturas que você precisa analisar, pessoal. Curvatura da coluna, principalmente na região da lombar. Pelve, vamos botar 4. Pelve, joelho e o tornozelo, os pés. E esse é um teste muito completo que não deve faltar porque ele vai analisar como é que está a flexibilidade dos paravertebrais, como é que está a flexibilidade dos isquiotibiais e como é que está a flexibilidade da panturrilha. Eu vou pedir para o Marcos ficar na posição final do teste para a gente poder analisar. Então, Marcos, fica lá na posição, fica aí, tentar relaxar, não se concentrar no estiramento. Se você for ver, personal, a coluna dele, ó, tá numa curvatura basicamente homogênea da coluna, ó, uma inteira cifose, tá basicamente um C, bem bonitinho. O problema é quando chega na região da pelve. A pelve dele a gente consegue ver que ela tá tracionada em retroversão, beleza? Então a pelve tá em uma inclinação posterior. O joelho, ó, do Marcos acaba flexionando um pouquinho, ó, quando ele tentou fazer o teste. Estava esticado. Quando ele foi fazer, o joelho flexionou. Isso significa o quê? Um encurtamento dos isquiotibiais. Quando o aluno vai fazer esse teste, a coluna dele ó, fica numa cifose única bonitinha e a pelve fica tracionada em retroversão, é porque os isquiotibiais estão tão rígidos que ele traciona a pelve em retroversão. E o outro detalhe aqui também, o joelho dele. O joelho dele flexiona também por conta dos isquiotibiais, então ele meio que
flexiona para encurtar na porção distal para tentar soltar um pouco na porção proximal. E tudo isso para que ele tente fazer o objetivo, alcançar o objetivo, que é o quê? Tocar na ponta dos pés, tá? Então, quando o aluno for fazer esse teste, a pelve não pode estar tracionada em retroversão. A pelve dele tem que ficar em posição neutra, a coluna lombar precisa flexionar normalmente, o joelho fica estendido e o pé não pode estar numa ligeira flexão plantar com o dedo hiperestendido, como ele está atendendo. Ele só está conseguindo, porque se eu deixar o dedo dele reto aqui, ó, o pé dele reto, ele não vai conseguir coisar. Se ele vem aqui, ele vai puxar a ponta do dedo, ó, com muito esforço, ainda flexionando um pouco o joelho para poder fazer isso daí. O pé do aluno, tenta botar a mão na canela, o pé do aluno, pessoal, tem que ficar reto com os dedos retos. Inclusive, o aluno pode até fazer uma dorsiflexão sem mexer muito no dedo. Isso vai representar uma boa flexibilidade ali da panturrilha, que não é o caso do Marcos. O pé dele fica querendo fazer uma flexão plantar, os dedos estão hiperestendidos, ele está tentando puxar a cabeça dos dedos, o joelho flexiona ligeiramente e a pelve dele está tracionada em retroversão. Esse é um quadro típico do sexo masculino, encurtamento moderado a severo de isquiotibiais e também da panturrilha com flexibilidade dos paravertebrais. Já na mulher é o oposto, ela apresenta flexibilidade nesses dois primeiros e apresenta o quê? O dedo. Apresenta encurtamento nos músculos paravertebrais. Ao invés da coluna dela flexionar, a coluna lombar acaba ficando bem retificada, bem reta, como se ela tivesse engolido um cabo de vassoura e fica lá retinha e ela nem consegue alcançar a ponta dos dedos porque a coluna dela não vai para frente. Mas a pelve fica neutra, o joelho também e o pé também, indicando flexibilidade aí na cadeia posterior da pelve para baixo, na linha superficial posterior, na LSP, que é um meridiano, um trilho anatômico, beleza? Então o Marcos aqui, ele tá com a linha superficial posterior rígida da pelve para baixo e solta da pelve para cima. Sabendo disso, você vai entender que ele pode estar com um padrão postural ou sway back ou dorso plano, que geralmente apresenta esse tipo de desequilíbrio muscular. Na mulher, o oposto geralmente está associado a um padrão hipelordótico, né? Com a lombar fica retificada, com flexibilidade de isquiotibiais também de panturrilha. E aí, com o resultado desse Marcos, você precisa saber que você vai ter que utilizar alongamentos específicos tanto para isquiotibiais quanto para as panturrilhas. Só que você não vai precisar mexer nos músculos paravertebrais do Marcos, porque eles já estão flexíveis. E esse é um dos principais testes que você deve utilizar com os seus alunos. Bora para o segundo. Vamos agora para o segundo teste, também extremamente importante para a gente confirmar ali de fato também, né? O encurtamento dos isquiotibiais do teu aluno que você identificou no teste de sentar e alcançar adaptado. Então você faz um e depois faz o outro para ter uma confirmação, beleza? Ou faz esse e depois faz o outro também para confirmar o encurtamento do isquiotibial e provavelmente também da panturrilha. Esse é o teste de flexão de quadril unilateral. Vamos fazer o teste de novo? Vamos lá. Levanta a perna esquerda. Ó. O Marcos, ele só conseguiu levantar a perna até aqui, a coxa dele até aqui, basicamente está em 90 graus, o fêmur dele. Por quê? Porque olha como o joelho dele está flexionado. Isso está compensando o teste, ou seja, é um erro de teste. Nesse teste, o joelho do aluno tem que estar estendido, ó. E o máximo que o Marcos consegue chegar sem desconforto é aqui, ó. Aqui, relaxou, melhorou? Ó, o limite do Marcos é aqui, ó, câmera, foca aqui no ângulo da pelve dele pro pé. Ó, o máximo que o Marcos consegue chegar de flexão de quadril com o gesto estendido é aqui, ó. Se eu subir mais, não. Estendido. Se eu chegar aqui, ó, filma aqui o rosto dele. Se eu subir mais, ó, já vai tremendo. Aqui, ó, relaxou? Aqui já mudou totalmente. Então, o Marcos apresenta esse nível aqui de flexão de quadril. Esse é o nível de flexibilidade do isquiotibial dele, ou seja, é um teste positivo para um encurtamento absurdo dos isquiotibiais do Marcos, né, Marcola? Para que esse teste seja negativo, o que represente, né, uma amplitude, um grau, né, de flexão de quadril aceitável para a flexibilidade dos isquiotibiais, é a coxa sobe, Marcos, vai, em 90 graus, em 80 graus de flexão. Aqui, ó, 80 graus de flexão é o que é considerável a flexibilidade aceitável. 90 graus já mostra que a pessoa, ó, já começa a subir a coxa do Marcos, ó. Não dá nem para mostrar o teste com o Marcos. Para que seja um teste negativo para encurtamento do isquiotibial, tem que estar pelo menos em aqui, ó, uns 80 graus de flexão. Se a coxa do aluno conseguir chegar em 90 graus, formando um ângulo de 90 graus aqui com o tronco dele, um L basicamente, significa que o aluno tem flexibilidade dos isquiotibiais, não precisa fazer alongamento. Mas como vocês puderam ver, o caso do Marcos é um encurtamento absurdo dos isquiotibiais, tanto é que ele só consegue levantar muito a coxa se o joelho flexionar. Por quê? Vai, sobe, Marcos. Se o joelho dele flexionar, a gente vai encurtar os isquiotibiais na porção distal e
permitir que eles alonguem na posição proximal. Ele consegue, mesmo com o joelho flexionado, ó, ele já consegue, vai esticando um pouquinho o joelho. Vai, ó. Relaxa. Então, isso são confirmações básicas de encurtamento dos isquiotibiais. Agora, o outro detalhe, os pés, pessoal, os pés. Vai subindo, Marcos. O pé do aluno precisa estar em uma dorsiflexão, tá? Vai subindo, Marcos. O pé do Marcos, se ele for esticar o joelho, o pé dele vai fazer uma... Estica o joelho, vai esticando o joelho, vai. O dedo dele, ele fica querendo fazer uma hiperextensão. Não deveria. O dedo tem que estar normal, não pode ter uma hiperextensão e o pé tem que estar em dorsiflexão. O tornozelo não pode estar em flexão plantar. Então, meu querido pessoal, esse é outro teste que você deve aplicar com os seus alunos. Então, só para a gente recapitular, se tiver abaixo de 80 graus de flexão de quadril, significa que o aluno precisa alongar os isquiotibiais. No caso do Marcos, ele precisa alongar todos os dias 53.000 vezes por dia durante 20 anos, para ele conseguir melhorar esse encurtamento dos isquiotibiais dele. Porque o quadril dele fica flexionado ali uns 40 graus no máximo, 45 no máximo, entendeu? Metade do que deveria ser. Então aí você já tem a confirmação do teste, e isso aqui confirma o que a gente viu no outro teste, o de sentar e alcançar adaptado, que ele apresentou encurtamento dos isquiotibiais. Então um confirmou o outro, então isquiotibiais bem encurtados. Vamos embora para o terceiro teste. Vamos agora para o nosso terceiro e importantíssimo teste que você precisa utilizar com os seus alunos, porque ele vai dar, junto com os outros dois, de fato, uma visão geral de como está a funcionalidade dos teus alunos. E olha, sendo bem sincero, eu acho que eu só tive 2 alunos até hoje de consultoria que apresentaram resultado negativo para esse teste, ou seja, estava móvel, estava bem flexível. Com certeza não vai ser o caso do nosso querido amigo Marcos, que provavelmente coloca adamantium no shake de proteína dele. Não é não, Marcolita? Tá tomando cimento, porra? É duro como uma pedra esse rapaz, meu Deus do céu. Esse teste aqui é o teste para a gente verificar o nível de flexibilidade dos adutores do quadril e isquiotibiais também. Só pedir que o aluno sente no chão e que abra as pernas aí. Vai, Marcos. Tem que abrir a perna em pelo menos 45 graus cada uma. O joelho não pode flexionar e a pelve não pode girar em retroversão. Só que, olha só que surpresa, olha que surpresa. O Marcos está com a pelve em retroversão, o joelho dele está flexionado, né, bonitão? Estica esse joelho. Eita, olha, quase chorou, olha a lágrima escorrendo aqui, ó. Olha a lágrima escorrendo aqui, ó. Eita, pô, tá tomando cimento, desgraçado. Estica esse joelho, Marcos, o esquerdo lá, estica o joelho esquerdo. Eita. Ah, tá dizendo que estalou tudo aqui, ó. Olha a posição que o Marcos está. É óbvio que isso é um resultado positivaço para encurtamento de adutores, encurtamento de isquiotibiais e encurtamento de panturrilha, que o pé dele aqui, ó, mal consegue ficar na dorsiflexão. Olha os dedos fazendo uma hiperextensão. Meus queridos, temos aqui um teste importantíssimo para você utilizar com os seus alunos, e o resultado desse teste vai estar diretamente relacionado ao quê? A dificuldade do aluno realizar o quê? Um agachamento livre do jeito certo. Provavelmente vai estar cheio de compensações, a pelve entrando em retroversão, enfim, todo errado, tá? Então essa é a importância dos testes funcionais. Relaxa aí, Marcos. Porque são com esses e vários outros que você precisa aplicar que você vai identificar o quê? Os desequilíbrios musculares que o teu aluno apresenta. Você vai saber o que é que está encurtado e o que é que está alongado, o que é que precisa alongar e o que é que precisa fortalecer. Sem isso, personal, esqueça, não existe prescrição de treino. Você vai precisar associar os desequilíbrios musculares que ele apresenta com as alterações posturais que você conseguiu identificar na avaliação postural. Porque sem esses dados, você não consegue montar um protocolo de treino. Não existe prescrição sem avaliação postural. Porque como é que você sabe o que é que o aluno precisa e o que é que ele não precisa? Qual parafuso tem que apertar e qual não precisa ser mexido? Emagrecer e hipertrofiar, qualquer um consegue, nem precisa de personal para isso. Agora, corrigir desvios posturais, dores articulares, disfunções, desequilíbrios, melhorar a flexibilidade, mobilidade e, além disso, conseguir ainda hipertrofiar e emagrecer, isso só um expert consegue. É por isso que eu estou dizendo, vou repetir mais uma vez, fique esperto em junho para a turma 2 do meu curso, o Expert em Postura e Estética.
Porque, cara, isso aqui que você vê no meu canal aqui do YouTube é só uma amostra da amostra grátis do que você encontra dentro do curso de forma totalmente detalhada, minuciosamente e explicado de uma forma que uma criança de 5 anos consegue entender. Porque não tem para que complicar as coisas. O Paizão faz justamente o oposto. Eu pego o que é complexo, o que parece ser chato e ensino de uma forma totalmente prazerosa. Marcos, é verdade ou é mentira você como aluno de todos os cursos? Uma forma bastante didática, né? E bastante satisfatória, que a gente tem uma compreensão de imediato, né? Não é uma coisa que você vai ficar entrelaçando, tá, para entender o conteúdo. É totalmente uma oratória bastante diferenciada, bem simplificada. E cara, esse é o feedback que eu mais recebo dos alunos, que as minhas aulas acabam sendo prazerosas, são gostosas de assistir, não é aquela aula maçante que você tem que estar voltando para assistir de novo. E ainda tem aquele detalhe muito bom, você pode acelerar a aula. Nessa aula de hoje você pode ver 3 testes, e são só 3, hein? Imagina todos os outros que tem por trás, imagina todos os detalhes minuciosos a respeito desses testes que a gente viu hoje. Então, meu querido, isso aqui é só uma amostra grátis. E já lembra de deixar o teu like e se inscrever no canal. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, @JoãoFranken. Fica acompanhando lá que eu tenho sempre conteúdo no feed todos os dias e no History, caixinha de pergunta. Vai que a tua pergunta na caixinha se transforma na aula completa aqui do canal. Então, meu querido, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E ó, não vai embora ainda não, hein? Não vai embora ainda não. Tenho mais um recadinho para você. Nos dias 6, 7 e 8 de junho, eu vou fazer a imersão da correção postural na prática 2.0. Um evento 100% online, 100% gratuito, vai ser transmitido aqui, direto do meu canal no YouTube, em todos esses dias. E nesses 3 dias de aula, eu vou te mostrar o passo a passo para você se tornar um expert em postura, em prescrição de treino e em estética. Para você dominar o mercado e você saber como utilizar todo esse conhecimento de avaliação postural, não só para entregar resultados reais e que nenhum outro treinador da tua cidade entrega, mas como utilizar isso dentro do teu Instagram para você conseguir atrair cada vez mais clientes para a tua consultoria online e você faturar cada vez mais, quebrando aí a tão sonhada barreira dos R$10.000 por mês só no online, hein? Só no online, para você ir aos poucos, ó, saindo ali do presencial para ter mais tempo livre, mais liberdade e muito mais dinheiro no teu bolso, beleza? Então, dia 6, 7 e 8 de junho, imersão, correção postural na prática. A gente já está com a lista de espera aberta, o cadastro, então é só você clicar no link daqui da descrição, clica no primeiro link que está aparecendo aqui na descrição, faz o teu cadastro e a gente se vê lá em junho. Espero que tu tenha gostado e até a próxima.